Tudo bem, doutor Olival? Tudo bem. Professor titular na Faculdade Evangélica de Medicina, professor adjunto na Universidade Federal do Paraná e um catedrático na área aí. Doutor Olival, o assunto de hoje, o câncer de cólon, é preocupante, né? É preocupante, porque existe uma maior incidência de câncer de cólon, principalmente no mundo ocidental. No mundo ocidental? No mundo ocidental. Por quê, doutor? Bem, está ligado isso a vários fatores que eu já comento. Apenas para dizer as estatísticas americanas. Nos Estados Unidos, a frequência de câncer de cólon anual é de 150 mil casos por ano. 150 mil? Mil casos, numa população de 350 milhões. Né? Certo. A mortalidade nos Estados Unidos chega a 60 mil mortes por ano por câncer de intestino grosso. Então é uma mortalidade extremamente alta. É por isso que as sociedades americanas ligadas ao tratamento e ao diagnóstico das doenças digestivas se preocuparam muito com isso, para chegar a um diagnóstico precoce dessas lesões. Certo. É a forma mais certa de se curar o câncer de cólon, é o diagnóstico precoce das lesões. Tá. Mas o senhor falou o mundo oriental e o mundo ocidental. Exatamente. Os orientais, os japoneses, os chineses, os coreanos, eles têm menos câncer de cólon? Tem menos câncer de cólon. E, ao que parece, o fundamental é o padrão alimentar. A diferença alimentar entre o mundo oriental com o ocidental é que no mundo oriental existe um grande consumo de fibras. Fibra, o que é? São resíduos de celulose contidos nos vegetais e nas frutas. Quem come muita fibra, geralmente tem um intestino funcionando muito bem. Não existe estagnação das fezes do cólon. Então, pera, só uma pergunta. Então, aquele que está nos assistindo lá, que o intestino não funciona bem, fica aí 2, 3 dias sem evacuar. Esse é uma pessoa que está na área de risco. Exatamente. É um fator de risco importante. Olha, é importante a sua... preste atenção. Ele está dizendo aí que o japonês, o chinês, o coreano, sei lá, os orientais, os africanos também? Também, não tem incidência ali. Não tem incidência. Por quê? Porque comem muita fibra, muita fruta, vegetais. É isso, doutor? Exatamente. Então, a importância de você fazer uma boa alimentação. Doutor Olival, a questão do câncer de cólon, tem idade para se começar ou desde criança? Existem algumas situações onde o câncer tem um fator genético muito forte, mas essas são as exceções. Aí o câncer de cólon pode incidir já na tenra idade, entre 20 e 30 anos, ou menos até. Mas são doenças como, por exemplo, a chamada polipose múltipla familiar, onde em todos os membros, quase todos da família, existe uma incidência grande de pólipos intestinais. E a malignidade é muito alta. Mas isso é exceção. Mas então tá, vai se fazer uma colonoscopia, é isso? Certo. Tá, o senhor é especialista nesse assunto e também especialista em endoscopia. Nessa colonoscopia, encontra-se pólipos. O que o senhor orienta a pessoa a fazer? Logicamente, quando o endoscopista encontra um pólipo no intestino, o que é o pólipo? É uma formação nodular, às vezes com uma forma, vamos supor, semelhante ao tacape do índio, né? Existe o pedículo do pólipo e a cabeça dele. É como uma verruga? Não. A verruga é plana, o pólipo é saliente. Certo. Uma boa parte é saliente, outros são menos pediculados, não tem pedículo. Então, o que acontece? Com uma certa frequência, nós temos feito a retirada desse pólipo através de uma fulguração com uma alça que se passa no pedículo e se retira o pólipo. Vamos mandar para análise microscópica e notamos algumas vezes que existe um câncer na cabeça do pólipo, mas livre no pedículo. Esse paciente está curado do seu câncer na maioria das vezes, desde que ele não tenha a metástase. E nessa situação, raramente existem metástases, quer dizer, focos de câncer nos gânglios ao redor do intestino ou em outros órgãos à distância. É um câncer pré-invasivo, curável endoscopicamente. Olha como é importante essa orientação. Agora, eu já vou entrar numa pergunta aqui. E como é que se formam os pólipos? Se eu soubesse, eu estaria ganhando o primeiro prêmio Nobel do Brasil. É mesmo? Realmente não existe um fator
bem determinado, mas o que se sabe é que, voltando à alimentação, quando existe uma ingestão muito grande de carnes e gorduras, etc., se formam certas substâncias que nós não vamos entrar em detalhes, certo, que com o fator genético associado pode gerar irritação local na mucosa intestinal. E essa mucosa, sempre que irritada, ela cresce. E o crescimento vai formar o pólipo. Nossa, olha que informação. Nós estamos tendo aqui hoje uma aula com o Dr. Olival Leitão a respeito do câncer de cólon. É muito importante. Doutor Olival, já tem pergunta aqui. Deixa eu ver aqui, olha aqui. Estamos perguntando, de quanto em quanto tempo deve-se fazer a endoscopia e a colonoscopia? Vamos falar da colonoscopia. A Organização Mundial de Saúde e as organizações de gastroenterologia, mesmo a nossa própria Sociedade Brasileira de Gastroenterologia, define que, em primeiro lugar, se o indivíduo não tiver genética, isto é, não tiver parentes que tiveram câncer de cólon, começa a se fazer ao redor de 50 anos. 50 anos de idade. 50 anos de idade, a primeira colonoscopia. Tá, e aí? Se essa colonoscopia for normal, não tiver nada, ele tem um passaporte de 10 anos. Poderá repetir apenas em 10 anos. Olha que beleza. Então, mas, se for um caso de uma pessoa que tenha antecedente familiar, tem um irmão, um pai, um avô que morreu de câncer de cólon, já teve câncer, este indivíduo deve começar mais cedo. Então, ao redor de 40 anos, ele faria a primeira colonoscopia. E aí repetir em menos tempo, então? Menos tempo, porque ele tem mais fator de risco. Existem fatores genéticos importantes, algumas características do próprio gene das pessoas, que são genes determinantes da maior incidência de câncer de cólon. Doutor Olival, já tem pergunta aqui. A pergunta é assim, a mulher tem mais incidência do que o homem? Não, o homem tem uma incidência um pouco maior do que a mulher em relação ao câncer de cólon. E na questão assim, o senhor falou dos orientais e também está falando do ocidental. Qual é uma boa alimentação para tentar evitar um câncer de cólon? Ou para evitar, né? Mesmo para alimentação ideal, para que o intestino funcione sempre, ela tem que ter uma quantidade boa de fibra. Quanto? Vamos supor, o indivíduo de manhã cedo, ele pode fazer uso de um mamão papaya, com granola, com essas fibras que têm aparecido no mercado. A atual é a linhaça, a chia, depois tem outra, quinoa, né? São substâncias que são extremamente ricas em celulose. E elas estimulam. Se a pessoa fizer uma refeição desse tipo matinal, tomando água durante o dia, pelo menos uma quantidade razoável, 1,5 litro, 2 litros por dia, e na hora do almoço fizer uso de saladas vegetais, do tipo de vegetal que a pessoa goste, e coma fruta. Então, quem tiver esses hábitos, ele terá o intestino funcionando bem. Então, o fator ambiental será contra o aparecimento do câncer. Então, o importante é fruta, verdura e fibras. Uma pergunta assim, pessoal, agora. Os italianos, os europeus, têm mania de comer a salada após a refeição. E nós aqui comemos antes. O que é o certo, doutor? O senhor sabe? Não, aí não há não há relação? Aí é hábito alimentar. É hábito? Exatamente. Porque a gente consegue comer antes. Sim, e a gente vê que tanta coisa nesse mundo que muda. Nós aqui, eu estou falando porque é uma realidade. Uma vez aconteceu comigo, num país aí, eu fui comer um abacate e a pessoa preparou para mim. Esse abacate estava com sal. E eu como sempre com açúcar, né? E eu me assustei com aquilo e disse, olha, a senhora deve ter colocado o tempero errado. Ela falou, não. Né? Esse abacate nós comemos com sal aqui no nosso país. Doutor Olival, voltando na questão dos tratamentos que a gente deve fazer. Quando se há, por exemplo, um divertículo, ou vários divertículos, não sei se tem condições de ter vários, esses divertículos podem também levar ao câncer, não? Porque o pólipo, o senhor afirmou que sim. Exatamente. Não, o divertículo não é uma doença pré-maligna. Não é? É uma doença benigna que ocorre muito frequentemente. Quase todos nós temos divertículos após os 50 anos. A maioria são divertículos assintomáticos, mas uma série de casos podem dar complicações, como sangramento digestivo,
hemorragia, né? Diverticulite, que é a inflamação do divertículo, e às vezes perfuração desse divertículo. E isso acontece muito também por falta de alimento adequado, ou talvez por falta de ir no banheiro. Em parte sim, em parte sim. Existe também o fator familiar no aparecimento do divertículo, né? Tá. Mas o divertículo é uma doença que deve ser supervisionada. A pessoa tem divertículo, deve simplesmente ficar ao par e manter o seu intestino funcionando bem. Tá. Mas com câncer não há problema. Tem uma pergunta aqui. Uma vez detectado câncer de colo, tá? Através dos pólipos, ou ele tem condições de ser em outro lugar? É o pólipo que vai orientar num câncer. Tá. Qual é o tratamento inicial, doutor? O senhor sabe? Bem, se tiver na forma de pólipo, a retirada do pólipo é fundamental. Certo. Existem pólipos maiores como pólipos menores. Os maiores podem ter mais incidência de câncer. E às vezes o câncer tem uma forma que não é uma forma polipóide, uma forma infiltrativa na mucosa. Então ele forma um tumor com base larga. Então esse tumor de base larga tem mais chance de ser infiltrante na parede do intestino grosso e, consequentemente, invadir os gânglios, dando as chamadas metástases ganglionares. Daí para frente, parte-se para metástases à distância. Aonde? Principalmente no fígado, que é o órgão secundariamente atingido. Aí já é uma fase mais adiantada. Talvez tenha que retirar um pedaço do intestino. Sim, sim. Sim. Sem dúvida alguma. Eu perguntaria ao senhor assim, o índice de mortalidade no Brasil também é grande, né? É grande. No Brasil, o câncer de cólon é a quarta incidência entre todos os cânceres. Então nós temos pulmão, que é um câncer muito frequente devido ao cigarro. Na mulher, o câncer de colo, aliás, câncer de seio. O câncer de próstata no homem, né? E mais o câncer de útero na mulher também, que é frequente, né? A pessoa está perguntando, eu acho que entendi a pergunta dela. Ela não vai ao banheiro, vamos supor, hoje, mas amanhã ela vai 2, 3 vezes. Isso é normal? Pode ser normal, vamos supor, se a pessoa, ela não necessariamente tem que ir no banheiro todo dia. Ela pode ir um dia sim, um dia não, por aí, mais ou menos, até aí é fisiológico, né? Mas algumas vezes pode haver intercalar, se houver intercalação com diarreias, período de diarreia, mais obstipação, etc., desde que a pessoa não use laxativos irritantes para o intestino, que realmente a maioria das vezes não são bons, como cáscara sagrada e outras coisas mais populares que existem, esses laxativos de uso crônico, eles vão provocar muita irritação, provocar o que se chama de um colo irritável. Certo. É uma irritação colônica da própria mucosa que leva o indivíduo a ser um sofredor. Ele tem síndrome gasosa, ele tem estufamento, ele tem diarreias, cólicas abdominais. Então, isso é uma situação que deve ser evitada, o uso crônico de laxativos irritantes. Quais são os laxativos, melhor? Não propriamente laxativos, substâncias que formam um bolo fecal. Certo. Então, existem produtos à base de fibras sintetizadas pela indústria farmacêutica ou beneficiadas e que estimulam a formação do bolo fecal, quer dizer, dão volume às fezes. E esses medicamentos estimulam o colo, então são bons. Agora, uma coisa muito importante é a chamada educação intestinal. O que é? O indivíduo ter uma hora certa para ir no banheiro. Que a nossa pressa do dia a dia, correndo para cá e para lá, faz muitas vezes que a gente iniba o reflexo de evacuação. Eu tenho vontade, mas não dá porque eu estou no trânsito, eu estou não sei o que lá, estou em outro lugar, estou no escritório, então não tem. Então eu vou inibindo o reflexo. Tem uma pergunta que é bem exatamente nesse sentido. Nós estamos com pouco tempo agora, mas vamos responder. Né? Então esse fator de inibição leva à obstipação. Tá, a pergunta é assim, eu viajo muito e quando estou em casa tem o organismo funcionando normalmente. Nas minhas viagens ele prende. Isso é normal? É normal, quer dizer, acontece. Acontece. Tem gente que não consegue ir ao banheiro, evacuar, sem ser no seu próprio banheiro. Vai no escritório, não vai, principalmente as mulheres. Né? Então, isso é um fator. Agora, como corrigir? É difícil corrigir totalmente isso. Né? Doutor, eu tenho outra pergunta aqui, acho que é a última pergunta, porque realmente, infelizmente, o nosso tempo está terminando.
Existem outros fatores de risco, doutor, que podem provocar o câncer de colo, o câncer do intestino grosso? Sim. Existem as chamadas doenças inflamatórias intestinais. Duas delas, a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. A doença de Crohn é muito pouco ligada, não é um fator importante ligado ao câncer, mas a colite ulcerativa é uma doença importante. E as colites ulcerativas de longa duração podem ter uma incidência que chega até 20% de câncer de cólon após os 15 ou 20 anos de doença. Tá. O senhor falou um nome técnico, como é que é o nome? Retocolite ulcerativa. É um tipo de uma úlcera? São ulcerações difusas do intestino grosso. Tá. Doutor, tudo isso que o senhor falou tem a ver também com a questão de hábitos, além do alimentar, de higiene também, né? Sim, claro. O exercício físico ajuda? Não, é interessante até você perguntar, o que tem se demonstrado é que o uso de aspirina, a aspirina se usa como antiagregante em pacientes que tenham ou façam a prevenção de infarto do miocárdio. Então, alguns estudos demonstraram que o uso de aspirina cronicamente, quem usa aspirina cronicamente, tem menos incidência de câncer de colo. Olha aí, então eu estou feliz. Não sei se eu vou recomendar para quem não tenha problema cardíaco. Eu acho que é melhor recomendar a dieta. A gente usa aquela infantil para afinar o sangue. Exato. É isso aí que a gente usa. Essa ajuda também. Agora, outros fatores para evitar o câncer de colo realmente é a dieta e a prevenção, fundamentalmente a prevenção. Eu acho que tudo que a gente faz demais, o uso de bebida alcoólica, Sim, noite mal dormir, tudo isso atrapalha, né? Sim.